eu vou fazer uma breve explanação, né, do conteúdo geral, e depois eu vou abrir para quem tiver dúvidas para a gente conversar. Não vai ter nenhuma apresentação de conteúdo hoje, tá? É só realmente a apresentação do curso. Então, vamos lá. Bom, o conteúdo programático eu vou fazer nessa ordem. Primeiro, eu vou trazer uma visão científica dos sonhos, principalmente com um autor brasileiro que recentemente, desde um pouco antes da pandemia, apareceu em vários podcasts, fez muitas apresentações. O Siddhartha Ribeiro, ele escreveu aquele livro O Oráculo dos Sonhos. Vai ser um livro que eu vou compartilhar conteúdo com vocês. E vou tirar o embasamento para essa visão científica dos sonhos, e vou explicar isso quando eu estiver dando conteúdo, né, vai ficar bem claro. Mas é importante a gente perceber ao longo do tempo como é que foi mudando essa visão em relação aos sonhos, né? E, terminado isso, eu vou trazer a visão psicológica, que já é um pouquinho diferente, mas a gente vai ver que tem algumas semelhanças e tem algumas diferenças bem grandes. Na visão psicológica, eu vou fazer uma revisão do dinamismo psíquico para Jung, o que é ego, inconsciente, complexos, inconsciente coletivo, arquétipos. Não vai ser aulas sobre cada um desses temas, mas eu tenho que revisar porque vão ser conceitos que a gente vai estar falando o tempo todo, né? Para entender bem o que é a análise de sonhos para o Jung, é preciso saber, né, o que são esses conceitos. Então, a visão psicológica vai englobar tudo isso, né? Vou trazer também a diferença da análise de sonhos da psicanálise freudiana, que foi a pioneira de trazer essa técnica para a clínica. Antes, como a gente vai ver, era utilizada com outros objetivos, a análise de sonhos, até muito como previsão de futuro, né? Mas o Freud tem esse mérito de ter trazido essa atenção para os sonhos de uma maneira especial, e, na minha visão, o Jung ampliou. O Jung, ele absorve tudo que o Freud traz e ele amplia. E eu vou explicar como ele faz isso. E aí a gente vai ver o método de análise junguiano propriamente dito, né, com as suas etapas, a técnica através de vários exemplos clínicos, né, teóricos, que a gente vai, dos teóricos junguianos, né, vou trazer uma abundância. O que eu entendo que é um diferencial desse curso, por outros que eu já vi, e até de aulas de pós-graduação, até mesmo eu já dei aulas em pós-graduações sobre esse tema, e a gente não tem tempo mesmo, então não é uma crítica. O diferencial de um curso específico de análise de sonhos é que a gente tem vários encontros para ver na prática como é a análise de sonhos. Primeiro, através de casos clínicos já delimitados, né, já trazidos pelos profissionais, pelos analistas. Depois, misturando com a minha experiência prática, eu vou trazer vários sonhos e contextos de casos clínicos. E depois, no terceiro momento, a gente vai fazer o laboratório de sonhos, o laboratório de análise de sonhos, né, vamos dizer assim. E aí, vocês vão trazer sonhos e a gente vai fazer, na hora, essa análise. Uma outra coisa que eu costumo dizer também, que é um grande diferencial desse curso,
é que durante um atendimento clínico, nem sempre a gente tem o tempo necessário para fazer essa análise que a gente vai fazer aqui. Vai ver, vai trazer ampliações, vai ver em detalhes, porque quando você está atendendo na clínica, às vezes a pessoa traz o sonho no meio da sessão, lembra que ela sonhou, né? Ou então, no primeiro momento, ela vai ali falar da vida dela, o que está acontecendo, trazer todo um contexto, e depois ela vai trazer o sonho, então a gente não tem. Aqui a gente vai ter, depois no laboratório, a gente tem 2 horas para falar sobre o sonho. Na clínica, quando muita gente tem, às vezes, meia hora, 40 minutos, né, para falar sobre um sonho. Então, esse curso tem esse diferencial de poder aprofundar com mais detalhes, mais atenção, se debruçar, fazer um estudo mesmo, fazer um grupo de estudos sobre os sonhos, né? E a ordem, né, do conteúdo programático vai se dar dessa forma. A primeira parte, teoria, envolvendo aqueles conceitos que eu falei, depois exemplos práticos e depois o laboratório de análise de sonhos. Nesse terceiro momento, o laboratório de análise de sonhos, eu vou abrir para todo mundo que, inclusive, já fez, né, nos últimos 5 anos, desse tempo que eu participei. Então, e essa parte, pela minha experiência, às vezes o grupo fica mais livre para, às vezes, não poder assistir uma aula, né? Aí uma pessoa vem, fica mais fluido. Cada um vai ver e vai entender, né, no seu tempo, se, enfim, como é que está aí. Mas aí não vai ter mais conteúdo preparado. Vai ser análise de sonhos pura. Sempre só análise de sonhos pura, né? Eu vou passar, tem regras específicas que eu vou passar na época, mas não vai ter conteúdo. É claro que em cada análise, sempre a gente vai rever um monte de conteúdos que foram dados. Então, o laboratório é onde a gente vai consolidar o conhecimento aprendido do curso, né? Então, esses 6 primeiros encontros, eles são só para teoria, tá, gente? Vão ser 3 meses de teoria. Cada mês tem 2 encontros. Os exemplos práticos vão ser alguns encontros, eu ainda estou organizando, e depois o laboratório de sonhos vai ficar enquanto o grupo durar, né? Já teve ano que eu fiquei o ano inteiro fazendo laboratório de sonhos. Enquanto tiver gente, quando tiver um quórum mínimo e interesse, a gente continua, né? Para quem é o curso, isso tem algumas pessoas têm me perguntado, na verdade, eu acho que ao longo da semana é a pergunta que eu mais ouvi. Esse curso, eu entendo que os maiores interessados são aqueles que querem ter uma ferramenta para atuar clinicamente. Então, esse é um primeiro grupo de interesse, mas não é limitado só a quem é estudante, né? Esse curso é aberto também para quem quer entender e fazer a análise dos seus próprios sonhos, já que eu vou passar a ferramenta inteira e a metodologia inteira. Depois disso, qualquer um, independente se é psicólogo, independente se é analista, se fez curso de pós-graduação, vai mais ou menos entender ali qual é a linguagem que o inconsciente fala, né? Como que ele se comunica. E, inclusive, quem faz análise junguiana, né, não enquanto terapeuta, mas enquanto cliente, pode se beneficiar bastante disso também, né, porque já pode, fazendo uma anotação mais detalhada sobre os seus sonhos e levar para análise conteúdos mais elaborados, né?
Então, esse grupo, esse curso, ele vai servir tanto para quem quer utilizar essa ferramenta profissionalmente, quanto para quem quer entender e aprender sobre sonhos. As referências principais não vai se ater só a essas, mas as principais vão ser essa parte científica. Eu vou tirar do Oráculo da Noite, porque ele cita várias pesquisas modernas. É um cara super profissional, super ético, que tem uma visão muito respeitosa da psicologia, coisa que eu vou mostrar para vocês que nem todo mundo tem, infelizmente. O próprio Siddhartha Ribeiro traz essa realidade, né, que muitos fazem chacota do método de análise de sonhos, né, super antiéticos e ignorantes, né, porque basta uma sessão de análise e uma análise bem feita, como o Jung traz exemplos que eu vou trazer, que a pessoa enxerga o valor que tem essa análise de sonhos. A natureza da psique, eu vou passar em PDF 2 capítulos para vocês, mas esse livro todo, ele é fantástico, eu aconselho vocês lerem, né? Mas para o nosso curso, eu vou pegar os 2 capítulos que ele fala sobre análise de sonhos e o capítulo que ele fala sobre complexos, também eu aconselho ler. Eu vou passar em PDF. Tem 2 livros da Vozes, que é um grupo de sonhos do próprio Jung, onde ele trazia sonhos, as pessoas traziam sonhos, eles analisavam ali juntos, que é Seminário sobre Sonhos e Seminário sobre Sonhos de Crianças. São 2 livros da Voz. Eu vou trazer alguns exemplos desses livros. O Caminho dos Sonhos, da Von Franz. Esse livro ele está esgotado, eu vou passar em PDF para vocês. E esse vai ser um dos carros-chefes do nosso curso, porque a Von Franz vai fazer aqui a melhor divisão didática que eu já vi em todos os livros. Ela vai falar sobre os sonhos e o self, os sonhos e arquétipos, né, os grandes sonhos, vai falar sobre ânimo e ânimos, vai falar sobre a sombra. É muito completo esse livro da Von Franz, O Caminho dos Sonhos. E tem partes de perguntas e respostas. É um livro excelente, excelente mesmo. Esse é um livro que eu deixo de sugestão, o Inner Work, do Robert Johnson. Parece que ele está esgotado de novo, ele tinha esgotado, voltaram ele, mas depois eu nunca mais vi. Eu vou compartilhar o PDF dele com vocês também. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ela fala sobre análise de sonhos, e a segunda parte, ele vai falar sobre imaginação ativa. A gente vai comentar sobre imaginação ativa, mas esse curso não vai ser sobre imaginação ativa. Eu só vou citar como a gente usa junto da análise de sonhos na parte teórica, mas não vou me aprofundar. E vou trazer diversos recortes das obras completas do Jung. E aí aqui eu não fiquei escrevendo todos os livros, porque seriam vários. Vou trazer Freud e a psicanálise, vou trazer o eu inconsciente, vou trazer o símbolo da transformação da libido, enfim. Praticamente, quase todos os livros, o Jung traz algum caso onde ele traz um exemplo de um sonho. Então, eu vou pegar esses recortes e vou trazer para ilustrar a parte teórica, né? Então, as principais obras são essas. Qualquer conteúdo extra eu vou passar para vocês sempre no nosso grupo do WhatsApp, né? O grupo do WhatsApp é exclusivo para os conteúdos do curso. Pode ficar tranquilos que não vai ter spam, não vai ter nenhuma outra coisa, nenhum outro conteúdo. E ali vai ficar registrado tudo que eu indicar para vocês, né? Alguns conteúdos extras. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Antônia. Estou chegando agora e eu tenho interesse nesse curso porque
Eu fiz uma especialização em Jung, né, no curso de Jung, numa pós-graduação, e lá eu tive contato com a interpretação de sonho. E eu tenho um pouco de dificuldade, né, de fazer Sim, isso. E eu queria saber, hã, com essa didática, será que a gente consegue aprender? É é uma dúvida que eu tenho, porque, até então, eu achava que interpretação de sonhos, era mais dom. A pessoa, vai lá e consegue, interpretar, às vezes, pela experiência de vida, assim. Mas, como eu entrei em contato com esse aprendizado mesmo, e, até os meus sonhos eu anoto todos. Eu tenho todos os sonhos, desde que eu comecei esse curso, né, e que eu fiz essa pós-graduação, eu anoto os meus sonhos. E aí eu tento fazer esse exercício, mas não é fácil, né. Então a minha dúvida será que a gente consegue mesmo aprender, essa interpretação de acordo com essa didática? Não sei. sim. O que dificulta, normalmente, o que eu percebo, né? Eu sou professor há muitos anos e eu tenho grupo de supervisão, então eu supervisiono pessoas com casos clínicos, tanto avulsas quanto grupos frequentes, né? E eu percebo que as pessoas, por medo, não praticam. E aí, se não praticar, não aprende, porque a gente tem que ver isso na prática, né? Eu tenho aqui, no meu consultório, eu já mudei o método algumas vezes. Hoje, o que eu utilizo é um tablet, né? Esse tablet aqui. Eu estou no meu consultório agora, né? Então, eu tenho aqui, né, as pastas de cada uma das pessoas que eu atendo, e quando elas me falam o sonho, eu anoto a data e anoto ali os sonhos. Imediatamente eu já começo a colher as associações. E qualquer um pode fazer isso, né? Até agora eu não estou falando assim, a única habilidade que a pessoa precisa aqui é escrever, saber escrever, né? Para registrar. Então tá. Primeiro passo é esse. Depois, as associações. Perguntar sobre associações também não exige nenhuma experiência. Você disse aqui que você sonhou com um colégio. Que colégio é esse? Aí a pessoa vai contar a história desse colégio. Ali já tem um valor afetivo, né, atribuído àquela imagem. Então, vocês vão ver que não é esse bicho de sete cabeças todo, não, a análise de sonhos. Eu costumo dizer que é mais simples do que as pessoas imaginam, só que elas não praticam, e aí eu canso de ouvir. Acho que não tem uma semana que eu não ouço aqui, nossa, esse sonho aqui a gente não vai tirar nada, que ele é muito louco. É um sonho muito louco, sem pé nem cabeça. Aí a pessoa traz o sonho, aí eu falo, tá, vamos por partes, né? Aí eu uso essa metodologia que eu vou ensinar para vocês, e no final fica claro como água, né? Vou trazer vários exemplos para vocês desses sonhos ditos loucos, né, impossíveis de entender, e vocês vão ver que eles seguem uma lógica. O inconsciente, ele tem uma linguagem simbólica. Uma hora que a gente entende, desvenda o que é o símbolo, né, que é esse contraste que se dá entre o consciente e o inconsciente, e principalmente se as pessoas prestam atenção nos conteúdos que afetaram elas no dia anterior do sonho, né, ou nos dias próximos ao sonho, eu peço para anotar a data do sonho e o contexto, né, porque o sonho vai sempre dizer respeito ao momento presente, ao que você está vivendo. O sonho é sempre uma reação ao que você está vivendo. Então, isso já
já nos dá um norte muito grande, porque assim, eu sei que a pessoa viu esse filme, como teve essa semana, assim, a gente estava, ontem eu estava analisando um sonho e a pessoa trouxe um conteúdo que a gente penou para tentar entender, aí me deu um estalo e eu falei, que você viu algum conteúdo, série, filme? Aí a pessoa falou 2 filmes. Aí no segundo filme ficou claro o que o inconsciente dele estava reagindo. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Isso tudo é treino, né? Isso tudo é treino. Então, a análise de sonhos é uma repetição exaustiva. Para a gente ficar bom em análise de sonhos, tem que fazer. Eu pratico todos os dias. Eu registro os meus sonhos. Hoje, claro que eu não registro os sonhos que eu já entendi de cara, né? Que não são tão desafiadores para mim, os meus sonhos. Né? Das pessoas que eu atendo, eu registro todos. Mas os meus sonhos, principalmente aqueles mais desafiadores, eu ainda faço todo o método. Eu vou registrar todo esse sonho, eu vou trazer ali associações de cada um dos elementos, eu vou ampliar. A gente, assim, esqueci ali de botar na referência um livro muito importante, que é o livro dos símbolos, que não é um dicionário de sonhos, como a psicanálise gosta de usar. O livro dos símbolos, ele serve como referência para a gente ampliar os conteúdos. Eu vou explicar, né, o que é a técnica da ampliação, vai ficar bem claro para vocês. Então, e hoje em dia, a gente tem um material muito abundante na internet para ampliação de símbolos. Tem que saber onde procurar, né, não em qualquer lugar, mas esse livro, particularmente, o livro dos símbolos, ele é fantástico, fantástico. Né? Então é isso. Fica tranquila que é possível sim. E nas pós-graduações, como eu falei, de novo, não criticando, né? Eu conheço algumas, já dei aula em algumas. Não dá tempo, não dá tempo. A gente estuda. Muitas vezes a pessoa aprende análise de sonhos em um encontro, em uma aula, né? E aí depois passa, e aí vem um monte de outros conteúdos. É na prática que a gente aprende as lições. Por isso que, depois da teoria, eu coloco os exemplos práticos e depois abro o laboratório de análise. O laboratório de análise é onde a gente vai consolidar os conceitos. Guilherme, você aconselha a gente a fazer a anotação dos nossos próprios sonhos já, a partir desse momento, né? Eu tenho o costume de anotar e tenho assim, embora eu não consiga interpretar, às vezes, todo o cenário, mas eu percebo que muita coisa acaba surgindo ali, né? E eu acho que talvez seja uma percepção minha que a interpretação do sonho do outro passe muito pela prática do que a gente pode fazer em relação aos nossos próprios sonhos, né? Aos nossos próprios conteúdos, talvez nos ajude a prática, né? Eu acho que que a Antônia perguntou é bem, bem interessante, né? A gente às vezes vai interpretar o do outro, talvez a gente começando a interpretar pelos nossos próprios conteúdos seja uma via interessante também. Sim, com certeza, porque tem gente que chega para mim e fala, mas como é que eu vou aprender? Eu não sou nem analista, as pessoas não me trazem sonhos, eu não vejo sonhos. Se você, né, e eu vou ensinar algumas técnicas para gente, para quem não, né, vou falar um pouco do fisiológico, né, porque que as pessoas lembram mais ou outras lembram menos, o que atrapalha lembrar, algumas técnicas que ajudam a lembrar, mas sem sombra de dúvida, disparado, a melhor técnica, eu já adianto para vocês, é começar a anotar todo e qualquer fragmento de sonho assim que acordar. Ficar parado na cama, não sair correndo para fazer as coisas, né? Porque o momento que você sai da cama é como um portal que se fecha. Então, você fica ali parado, vocês vão ficar ouvindo
assim, fechando os olhos, né? Lembra, já está totalmente consciente, aí lembra, pega a última imagem, e aí é igual puxar um fio, assim, né? Aí você pega a última imagem e vai puxando, e aí o sonho se desvela, assim, aí anota, e eu sei, assim, o Siddhartha, ele aconselha anotar tem um bloco mesmo, né, de papel e caneta, e anotar. Eu sei que é o ideal, eu também concordo com isso, mas, assim, se a pessoa conseguir gravar, já é um grande avanço. Grava assim que acordou, porque eu sei que às vezes a gente acorda e realmente não tem muito tempo, né, para já sair para a rotina do dia. Então, grava, e durante o dia, quando você tiver um tempinho, ainda naquele mesmo dia, anota. Aí sim anota, né? Porque aí você já vai começar a ver alguns padrões se repetindo. Nossa, mas eu estou sonhando tanto com isso. Ah, mas o que está acontecendo na sua vida? O que está sendo mais evidente? O que está mobilizando mais emoções? São esses temas. Ah, então é assim que esses temas aparecem nos sonhos? Aí as coisas começam a ficar mais claras. E é aí que eu falo que o bicho de 7 cabeças vai se transformando na nossa frente. Jânio. Opa, boa noite, pessoal. Guilherme, então o curso vão ser 6 encontros, né? Que são 3 meses, 2 a cada 15 dias. Vídeo chamada, né? E depois no grupo, né? Para o laboratório de sonho. Vai ficar por um tempo, né? Conforme você falou. Aí eu queria saber, uma das bases desse curso é o Oráculo dos Sonhos, do Siddhartha, e ele vai ser a referência principal, além desses outros que você falou, e sobre a interpretação dos sonhos do Freud, você vai usar, tá defasado? Que eu lembro que eu li um pouco desse livro, ele é bem grandão, né? Na faculdade, Sim. tem muito tempo, aí eu não sei se já mudou alguma coisa, quer dizer, com certeza mudou com o Siddhartha, né? Porque ele é incrível mesmo, né? Então, essa é a minha dúvida, se a base do curso é esse livro, se vai usar esse do Freud. Eu vou trazer contrastes da visão do próprio Jung, né, comentando já a interpretação do sonho do Freud, mas eu não vou usar, eu vou trazer alguns trechos do livro da interpretação do sonho do Freud, mas não vai ser a nossa base teórica, não, porque aí vocês vão ver, quando eu ensinar o método, que ele vai se diferenciando muito, até no enxergar o ser humano, né? O Freud tinha uma visão um pouco diferente do Jung. Então, o Jung, ele vai falar em processo de individuação e ele vai analisar o sonho com base no processo de individuação. O norte da análise de sonhos vai ser a individuação. E Freud não acreditava em individuação. Ele ria da cara do Jung quando o Jung falava sobre isso. Então, nisso muda completamente a visão que eu tenho do sonho, né? Eu vou explicar, então, vai ficar muito claro, mas eu vou trazer as bases teóricas do Freud, vou mostrar as grandes diferenças de visão entre esses dois pensadores. O Siddhartha, ele vai ser a base só para essas referências científicas. A primeira aula, principalmente, vai ser muito sobre isso, né? A fisiologia do sono, né? O que ajuda, o que atrapalha, exemplos ao longo da história, a mudança de visão, pesquisa de pensadores sobre isso. Primeira aula vai ser basicamente essa referência, mas depois que a gente entrar no Jung, aí o Siddhartha já fica para trás, né? Porque o Siddhartha não é psicólogo, né? Ele é um neuropesquisador, ele está preocupado mais no funcionamento do cérebro, né? Essas coisas, embora, como eu falei, ele entende, segundo ele, eu já vi entrevista, ele já fez análise, ele já trabalhou com análise de sonhos, né? Não analisando, mas sendo uma pessoa que analisa os sonhos, né? Em setting terapêutico. Então, ele respeita, ele acolhe essas visões, né?
mas ele não tem embasamento teórico nenhum para a técnica de análise de sonhos propriamente dita, né? Então, depois, o carro-chefe mesmo vai ser Jung, principalmente, e os junguianos, né? A Von Franz. Quando eu falar da Von Franz, a Von Franz assina embaixo tudo que o Jung diz, então ela não tem divergência nenhuma, né? Só convergências com Jung. E esse livro, Caminho dos Sonhos, que eu falei, esse sim vai ser o carro-chefe. Esse eu gostaria que vocês lessem ele inteiro. Ele não é um livro grande, ele é um livro fino, mas ele é, assim, a melhor didática de todos. Tem muitos livrinhos de análise de sonhos, vocês vão ver, né? Vocês vão ali na Paulus, no setor comercial sul, vocês veem que tem um monte. E todo mundo pergunta, esse é bom, esse é bom? Nenhum é ruim, todos fizeram um trabalho legal de pesquisa e tal, mas assim, os melhores é Jung e Von Franz, né? Eles estão trazendo a base ali. E o Robert Johnson mesmo, que eu cito, é para trazer alguns exemplos. O James Hollis traz muitos exemplos, né? Maureen Murdock, Verena Cast. Verena Cast é sensacional, né? Eu vou trazer vários junguianos, mas mais os recortes de casos clínicos para vocês, para ilustrar as partes teóricas, né? E você já poderia deixar aí nesse grupo que todo mundo acessa uma lista assim de importância, colocar a importância dos livros para a gente já tentar adquirir, porque tem gente que tem dificuldade um pouco com o PDF, estou falando de mim. Né? Sim. Eu prefiro o livro, né? E esse da Von Franz tem lá na Paulus? Infelizmente, esse da Von Franz está há muitos anos esgotado. Só vai encontrar em sebo e aqueles que, como está esgotado, é um livro excelente, tem gente que cobra R$ 500 no livro, é absurdo, né? Mas aí você consegue imprimir o PDF, se você, né? Eu já imprimi muito PDF, porque tinha uma época que eu tinha muita resistência. Hoje eu já leio no Kindle com tranquilidade. Mas no início eu fiquei anos imprimindo PDF, porque não gostava, né, de ler em tela. Mas me rendi. Mas aí os outros, tirando o Inner Work também, do Robert Johnson, que é outro que eu citei ali, que também está esgotado, os outros todos encontram facilmente. Encontram facilmente. Guilherme, e ele vai começar sempre às 8? Sim, Ah, tá. Tá, joia. Porque às segundas-feiras a gente, um processo ainda terapêutico, né, por conta do período da terapia necessário, e a minha é na segunda-feira. Então, se houver um atraso, eu ainda poderei participar, tipo assim, 5 minutos, porque vai emendar um no outro. Ainda, isso é importante, né, para mim. Ainda vou poder entrar ou você atrasou, já não participa mais da reunião? não, pode entrar, ainda mais porque aqui não tem interrupção, né? Você entra aí, eu vou deixar a sala aberta para os alunos, né? Tá, joia. Então, você pode entrar e os primeiros 6 encontros vão ficar gravados. Assim, dado importante, eu vou deixar essas aulas gravadas só até o final do curso, um mês após o final do curso dessas 6 aulas, tá? Porque ocupa muito espaço, né? Essas aulas vão direto para o Drive, eu já pago a assinatura e ainda assim o Drive está sempre lotado, tem que ficar tirando. Eu faço outras atividades também, estou sempre gravando, compartilhando conteúdo. Então, eu vou deixar uns 4 meses, né? A partir da primeira aula, uns 4 meses disponível. E a forma de compartilhamento vai ser direto no e-mail de vocês, né? Aí é uma confiança que eu faço com vocês também, que vocês, assim, não dá para compartilhar com ninguém, né? Mesmo se a pessoa compartilhar o link, o Google vai acusar, né? E vai impedir que qualquer outra pessoa acesse, só quem for o dono do e-mail vai poder acessar. E aí eu conto com a ética de vocês também, né, gente? Que estou fazendo já um preço bem em conta, né? Para não ser impedimento para ninguém participar. E a gente faz essa forma. Então, até porque algumas pessoas falaram, não vou poder porque segundo não pode de jeito nenhum. Então, pode acompanhar as gravações, né, outros dias,
desde que se organize para assistir essas aulas nesses 4 meses, né? Guilherme, Oi, Mônica. eu tenho uma dúvida. As aulas, vai ter aula presencial, né? Não, são todas online. Ah, tá. Eu tive a impressão que eu vi alguma coisa escrita que primeiro seriam essas online e depois nós teríamos presenciais, não? Não foi assim, não? Não, tem o Ah, grupo tá. de laboratório. O grupo de laboratório, ele é online também, né? É Ah, porque, inclusive, tem outras pessoas que são de outras cidades enfim, acaba que é difícil se organizar para fazer presencial. Pode, tá. assim, se existir um interesse, disponibilidade, a gente pode conversar no futuro, mas a princípio não, seria Aham. sempre online. Não, para mim fica até melhor. Eu fiquei com receio de ter essas aulas presenciais depois. E aí, como eu trabalho, é, vai ter dia que eu vou estar trabalhando, e se fosse, né, o caso. E aí Sim, não ia dar certo para mim. Mas aí, sendo online, ficou mais fácil agora. sim, sim. Tá certo. Tá bom. Guilherme, Diga, Ellen. deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho dúvida. Em relação aos sonhos, né? Você que atende muitos pacientes e fala sobre essa questão, alguns falam para você, por exemplo, que às vezes teve um sonho, aí acordou, lembra do sonho, daqui 2 minutos apaga o sonho. Tipo assim, você esquece, porque isso acontece com muita frequência comigo, e às vezes eu fico danada, porque eu acordo e lembro daqui a pouquinho, se eu levantei, fui ao banheiro, pronto, esqueci o sonho. Não Sim, consigo lembrar tão vivo, sabe? E às vezes, assim, o que foi uma coisa até interessante que aconteceu, eu tenho muita dificuldade para dormir, tá? Tenho sim, insônia, aí tenho que tomar os suplementos, as melatonina da vida, e eu observo que, assim, quando eu tomo, ontem mesmo eu estava com dificuldade de dormir, tomei um remédio para dormir, e eu dormi, eu acho que como o sono foi profundo, eu sonhei muitas vezes, são sonhos diferentes, nada a ver, sabe? Parece que eu acordo, eu durmo, sonho com outra coisa, quando eu acordo de manhã, eu lembro que eu tive vários sonhos, e às vezes, assim, parece que um não tem nada a ver com o outro. Mas como eu não durmo muito bem, eu normalmente, se eu sonho, eu não lembro de absolutamente nada, sabe? Então, eu fiquei sim. analisando, será que quando você tem literalmente esse sono profundo, você entra numa sincronicidade, você consegue lembrar? Porque agora mesmo eu estava perguntando para o Leandro aqui, né? Eu falei, Leandro, você lembra dos seus sonhos todo dia? Ele falou, não. Sim, Então sim. eu falei, deixa eu perguntar, eu sei que pode ser bobeira, mas é porque é uma coisa importante que a gente fica sem entender, né? Sim, não é bobeira nenhuma, não. É uma pergunta muito pertinente. E eu vou explicar bem direitinho na primeira aula, já na segunda que vem, Uhum. né? Lembrando que a primeira aula agora, essa próxima segunda, né? Porque eu vou trazer a Aham. fisiologia do sonho, porque tem muitas coisas que Uhum. atrapalham o sonho. E principalmente, e aí é uma particularidade das mulheres, né? No período pré-menopausa, durante a menopausa e pós-menopausa, existe algumas interferências no ciclo do sono que pode atrapalhar muito a rememoração. Existem alguns fatores fisiológicos que interferem no sonho, né? Isso eu vou falar. Vou falar de substâncias, Joia. né? Vou falar de hormônios, vou falar do que... Esse daí o Siddhartha Ribeiro dá aulas sensacional. Que Naquele oráculo legal. dos sonhos ele explica muito bem, né? Mas eu Hum, vou trazer já um embasamento teórico na próxima aula. ótimo, ótimo. Obrigada, Guilherme. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Lembrando também que eu acrescentei já todo mundo que já fez a inscrição no grupo
que vai ser específico. Não é no SEAG, né? Algumas pessoas aqui, eu compartilhei em alguns grupos, então não sei de onde cada um está vindo, mas os links, a partir da segunda, os links e todo e qualquer conteúdo eu vou compartilhar só no grupo do curso, tá? E peço também para vocês manterem esse material só entre vocês, alunos do curso. Tá? E então, quem está no SEAG, quem está no site da Clínica Social, quem está no Jungianos de Brasília, fala comigo, faz a inscrição, e aí eu já acrescento no grupo, porque segunda-feira só vai receber o link quem está no grupo do curso, quem fez a inscrição. Tá joia? Então é isso, pessoal. Isso que eu tinha para falar para vocês. Quem tiver qualquer dúvida ainda, quem não se manifestou, ou alguns talvez vão ver essa aula só depois na gravação, pode me mandar por escrito, tá? Mandar direto no meu WhatsApp, que aí eu esclareço ainda mais alguma dúvida. E para quem já está inscrito e quem vai fazer o curso, sejam todos bem-vindos e a gente se vê na segunda-feira às 8 horas. Tá joia? Combinadinho. Só uma perguntinha de última hora, Guilherme, distraído aqui. O link de inscrição você compartilhou no Âmago, aqui nesse grupo? Já Não, a inscrição é só me mandar uma mensagem no tá. privado e fazer a transferência do acerto do mês, R$160. Aí a inscrição já é o acerto do mês. Eu não cobro inscrição, né? Eu cobro só a mensalidade. E aí já tem um Pix, pode ser compartilhado para a gente pagar? Sim, sim. Eu vou passar o Pix, que é um CNPJ. Só me mandar mensagem que eu passo. Tá joia? Pera, manda mensagem para você individualmente, é isso? Aí fala, ó, tô entrando. Aí tá. Então Isso. tá bom. Aí Isso. lá no grupo você vai colocar. Tem alguém aqui no chat perguntando se as aulas vão ser sempre segunda, a Antônia. É de Sim. 15 em 15, não é isso? Então Isso. agora dia 16, aí a próxima vai ser daí a 15 dias, e aí a outra daí a 15, tarará, tarará. Tá. Isso. Eu perguntei também sobre o livro. Esse livro é de um cara chamado Rudolf Koch, o dos símbolos? Isso. Ah, tá. Isso, tá, é um tá livro bom. português. Eu vou ver. Pode ser que eu tenha, mas eu ainda vou pesquisar. Se eu não tiver, vou ver se eu acho. Então tá bom, era isso. Desculpa. Não, que isso. Deixa eu ver. É isso, sempre segundo. É isso então, pessoal.